queridos, a paz do Senhor. Você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos nas nossas aulas das lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando o segundo trimestre de 2021 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 2. A lição de número 2 do dia 11 de abril de 2021, onde nós vamos tratar sobre o propósito dos dons espirituais. Uma coisa relevante para nós falarmos já no início desta lição é nós entendermos o que é propósito. O que é propósito? A palavra propósito, ela vem do latim, que é, eu vou escrever aqui embaixo mesmo, que aparece para a gente no nosso monitor, ó. A palavra propósito vem do latim, que é propósitos. Propósitos. Que significa a razão, porque algo existe. A razão porque algo existe. Isto é propósito. Tudo na vida tem uma razão. Tudo na vida tem um propósito. Deixa eu te fazer entender, e aqui também a gente vai poder tratar sobre, é claro, não é o objetivo da lição, mas só para você pensar sobre o propósito da própria existência. Imagine o seguinte, aqui está meu celular. Imagine que eu tivesse aqui na nossa mesa, ó, que a gente está utilizando na gravação desse trimestre, imagine que eu tivesse um preguinho aqui, como a gente fala em Minas Gerais, com a cabecinha para fora. E eu resolvesse bater esse prego com o meu celular. Bater o prego, para afundar a cabeça do prego com o celular. Eu posso fazer isso? Posso, o celular é meu, eu posso fazer. Imagine o seguinte, eu vou bater o prego com o celular. E vou afundar a cabeça do prego batendo com o celular? Vou. Eu até posso conseguir fazer isso. Mas o que vai acontecer, no mínimo, eu vou estragar, vou deteriorar o meu celular. Por quê? Porque o celular não foi feito para este propósito. O propósito do celular é fazer ligações, né? Hoje não só fazer ligações, antigamente era fazer ligações. Hoje vai além disso. Para bater um prego, por exemplo, o propósito... a ferramenta que foi feita com esse propósito é o martelo. O que eu quero lhe dizer? Que se eu utilizo qualquer coisa fora do propósito, eu posso até alcançar o objetivo imediato. Mas eu vou produzir um problema que vai trazer uma consequência muito maior futuramente. Quando nós entendemos o propósito das coisas, nós conseguimos não só resolver os problemas através do propósito correto, como nós também não criamos problemas maiores para o futuro. Então, o que nós vamos tratar na lição de hoje é sobre o propósito dos dons espirituais. Qual o propósito de Deus ao conceder dons espirituais para a sua igreja? O que ocorre quando nós vivemos ou fazemos qualquer coisa fora do propósito? Nós enfrentamos problemas enormes, grandes. Nós dificultamos as coisas. Então, se nós aprendermos, entendermos qual o propósito dos dons espirituais e usarmos os dons espirituais dentro do seu propósito, nós com certeza seremos uma igreja relevante, teremos poder de Deus na vida e o reino de Deus vai crescer. E as coisas vão acontecer de uma forma muito mais tranquila. Tá ok? Essa é a nossa proposta desta segunda lição, entendermos o propósito dos dons espirituais. O texto áureo está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 12, que nos diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, ou seja, procurai vivê-los com plenitude, procurai sobejar neles para a edificação da igreja.
veja que aqui no próprio texto áureo nós já conseguimos ter uma visão de qual o principal propósito de Deus ao conceder dons para a igreja, para a edificação da igreja. Uma igreja edificada é uma igreja que vive pelo seu propósito. Verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, os dons são recursos. O que são recursos? Perceba que se eu quero criar uma empresa, por exemplo, se eu quero partir para a área do empreendedorismo e quero iniciar um negócio, quero criar uma empresa, eu preciso de recursos. Os recursos é que vão me fornecer condições para que eu alcance os meus objetivos. Eu não consigo empreender nada sem os recursos necessários. E eu preciso entender que, para que eu tenha um objetivo, para que eu realmente consiga alcançar o objetivo, eu preciso de prever esses recursos. Os recursos precisam ser previstos. Recursos previstos. O que são recursos previstos? Eu vejo esses recursos de forma prévia. Os dons espirituais são recursos prévios de Deus que Ele concede à sua igreja a fim de que ela seja edificada espiritualmente falando. Então, uma igreja sem os dons espirituais é uma igreja que vai ter uma deficiência muito grande para a sua edificação, porque os dons espirituais edificam a igreja. Vamos aos nossos objetivos. O objetivo geral é mostrar que os dons não são para elitizar o crente. Marque isso aqui, ó. Os dons eles não são para elitizar os crentes. É interessante essa ideia de elitização, não é? Essa ideia de elitização é algo terrível, é algo que a sociedade humanista, a sociedade antropocentrista tem feito. Essa elitização é algo tão terrível, ridículo, até, que às vezes eu digo que hoje, às vezes se você for olhar a vida das pessoas pelo que elas divulgam, às vezes no Instagram, nas suas redes sociais, você olha e as pessoas estão vivendo uma vida elitizada. E essa vida elitizada, muitas vezes, é uma vida mentirosa, de farsa. Quando você faz uma leitura das redes sociais de algumas pessoas, você pensa, puxa vida, essa pessoa está assim, vivendo o melhor da vida. Mas no fundo, aquilo é uma farsa. Não é aquilo que a pessoa vive. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tiram fotos encostadas no carro dos outros. Eu conheço pessoas que buscam fotos de internet de lugares incríveis que as pessoas gostam de viajar e postam como se elas estivessem naquele lugar. Tem gente que faz montagens para viver uma vida elitizada. O evangelho não é não é um evangelho de elitização. Não sei se eu posso usar a palavra elitizista, né? Onde as pessoas estão sempre se elitizando. O evangelho é um evangelho de simplicidade. O evangelho de Jesus propõe uma vida simples. Infelizmente, os dons espirituais têm sido usados por alguns no meio pentecostal como ferramenta de elitização. E o principal objetivo da nossa lição hoje, que o objetivo geral é mostrar que os dons não são para elitizar os crentes, mas para
ou o crente, mas para edificá-lo. Objetivos específicos, que são 3. Primeiro, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar os crentes, nós vamos tratar disso no primeiro ponto. Segundo ponto, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E é interessante, nós vamos tratar disso, mas quando a gente pensa nos dons espirituais sendo utilizados para edificar a si mesmo, para edificar a si mesmo, nós não estamos tratando disso de forma egoísta. Nós estamos tratando disso partindo do princípio que eu também estou no corpo de Cristo. E se eu sou edificado, o corpo de Cristo é edificado. E os membros que estão ligados ao corpo de Cristo são edificados juntamente comigo. Então, os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Aqui não é visão egoísta. E terceiro, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Isto é essencial para a nossa vida. Vamos à leitura bíblica em classe, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 11, e o capítulo 13, versículo 1 e 2. Paulo, ensinando a igreja de Corinto, ele nos diz o seguinte: porque a cada um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito. Perceba que eu gosto disso aqui, ó, desta repetição que Paulo faz. A um pelo Espírito. Pelo Espírito. Aí depois fala, e a outro pelo mesmo Espírito, e a outro pelo mesmo Espírito, a outro... Veja que ele faz questão de repetir que o Espírito é o mesmo. Então, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro... a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. E ele diz, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda, e aí Paulo vai dizer, o capítulo 13 da carta aos Coríntios, né? É o capítulo que Paulo fala do amor de forma magnífica. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O que o nosso comentarista está nos ensinando ao nos fazer essa descrição na lição aqui de Escola Dominical de 1 Coríntios, capítulo 13, ao nos falar de amor. Ele está deixando claro a nós que todos os dons espirituais, sejam dons espirituais, sejam dons de serviço, ou sejam dons ministeriais, devem estar alicerçados no amor. No amor. Tudo o que nós fazemos tem que estar alicerçado no amor. Se não estiver alicerçado no amor, não é verdade, não prospera e não provém de Deus para a nossa vida. Na nossa introdução, o nosso comentarista vai tratar aquilo que nós já falamos aqui, que o principal propósito dos dons espirituais é edificar a igreja, edificar-nos como igreja, nos unir, fortalecendo assim o corpo de Cristo. Este é o principal propósito dos dons. E aí, no primeiro ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre os dons não são para elitizar os crentes. Já fizemos uma abordagem disso aqui, mas o pastor
Elinaldo vai nos colocar no primeiro parágrafo sobre a igreja coríntia, como era essa igreja de Corinto. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Então a igreja de Corinto era uma igreja que se voltava muitas vezes para o misticismo, e nós precisamos ter esse cuidado para que a nossa fé não seja uma fé mística. E isso me chama a atenção na igreja de Corinto, e eu fiz questão de destacar isso aqui, porque a gente fala disso já já no segundo parágrafo. Nenhum dom lhe faltava. Na igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Pensa numa igreja que tinha todos os dons, exercia todos os dons, mas era uma igreja carnal, era uma igreja problemática. É o que o pastor Elinaldo nos trata aqui neste segundo ponto. Por incrível que pareça, ele vai nos colocar aqui uma igreja de muitos dons, mas carnal. Veja, é possível que uma igreja que tenha muitos dons e dons espirituais seja uma igreja carnal? Não só é possível, como a igreja de Corinto era, né? Os dons do Espírito, os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e edificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. E aí ele nos coloca uma pergunta aqui, ó. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? E ele continua nos dizendo, ó, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. E eu fiz questão de marcar isso aqui como algo muito importante dentro deste primeiro ponto da nossa lição e fiz uma anotação aqui na minha revista da seguinte maneira: os dons não indicam santidade, mas ajudam a promovê-la. Perceba que o próprio comentarista, ele nos coloca aqui, ó, que estes dons tinham a finalidade de preparar a igreja e santificar a igreja para o serviço do Evangelho. Esses dons tinham essa finalidade, preparar e santificar a igreja, ou seja, uma igreja que não está preparada e uma igreja que não é santificada, ela não está pronta para o serviço do Evangelho. Mas a manifestação dos dons não é um atestado de santidade para a igreja. Isso é incrível e parece paradoxal, porque a gente cresceu aprendendo que a igreja que manifesta os dons é uma igreja espiritual, e nem sempre é. E nem sempre é. Eu não estou dizendo aqui que a igreja que manifesta os dons não é espiritual, mas o que atesta a espiritualidade da igreja não é a manifestação dos dons, mas é a própria vida cotidiana da igreja. É como a igreja vive isso, e principalmente algo importante que nós falamos agora há pouco, o amor. A igreja faz com amor. Terceiro parágrafo. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Já falamos disso aqui, não é? Que o dom não elitiza ninguém. E o nosso comentarista, pastor Elinaldo Novato, ele deixa claro que os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça de Deus, são concedidos pela graça de Deus, deixa eu voltar para eu marcar tudo junto. São concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Por que que algumas pessoas acreditam que são melhores do que as outras? Porque desenvolvem alguns dons que outras pessoas não desenvolveram. Tudo na nossa vida
tem que estar voltado para a bondade e misericórdia de Deus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós podemos, não é porque nós somos melhores, mais inteligentes, não é porque nós estudamos mais, é por causa da bondade e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É interessante que no Salmo 51, Davi fala sobre isso, não é? É um salmo em que ele está falando, descrevendo o seu arrependimento por causa do pecado que ele havia cometido, aliás, desculpa, não é isso, o salmo de número 23, salmo de número 23, ele diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia do Senhor, né? O salmista Davi no salmo de número 23, falando do senhorio do Senhor sobre a vida dele, do pastoreio do Senhor sobre a vida dele, ele finaliza o salmo dizendo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre, ou por longos dias. Se não fosse, meus queridos, a bondade e a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, nós não estaríamos aqui. Mas a bondade, a misericórdia e a graça de Deus nos alcançou. E por isso nós estamos firmados nele. Segundo ponto da nossa lição, edificando a si mesmo e aos outros. Fizemos um apontamento disso agora há pouco aqui, falando que quando eu edifico a mim mesmo, isso não é uma visão egoísta, é uma visão de que eu estou no corpo de Cristo e se eu sou edificado, a igreja de Cristo é edificada também. Então, primeiro parágrafo, edificando a si mesmo. Nosso comentarista nos coloca que o apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem a sua devoção particular a Deus, através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Perceba que o comentarista, pastor Elinaldo, ele nos deixa claro aqui, que Paulo incentivava a igreja de Corinto a cultivar a sua devoção pessoal a Deus. O que é ser devoto? O catolicismo romano que sempre usa esse termo, né? Eu sou devoto de tal santo, eu sou devoto de tal santo. Nós somos devotos dos santos, né? Daquele que santifica. É uma devoção. O que é ter essa devoção? Ter essa devoção não é só crer, não é só acreditar. Ter a devoção é se voltar para Deus por causa desta devoção, é se entregar a Deus de verdade, é se lançar nos braços de Deus por causa desta devoção. E eu observei aqui o seguinte, a edificação espiritual do crente ocorre primeiro nele e depois é promovida nos outros. Por que é importante edificar primeiro a si mesmo? Porque é importante que essa edificação ocorra primeiro em mim e depois ela ocorra nos outros. Porque eu disse esses dias para uma irmã que me pediu orientações sobre como pregar, questões de homilética. E eu disse para ela o seguinte, pregue uma mensagem que fala primeiro ao seu coração. Porque se a palavra não falar primeiro ao meu coração, quer dizer que não vai falar o coração do ouvinte. Mas se fala o meu coração e a minha mente, quer dizer que vai falar ao coração e à mente do ouvinte também. Tudo aquilo que eu quero promover no outro tem que ser promovido primeiro em mim, por uma ação do Espírito Santo. Porque eu serei tão somente o canal de Deus para promover aquilo na vida da igreja. Então, primeiro, a edificação pessoal tem que ser promovida na vida do crente e depois ela vai ser promovida na vida da igreja. Segundo parágrafo do segundo ponto, edificando aos outros. Edificando aos outros. E eu destaco aqui que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Os dons que me são concedidos por Deus,
Eles só têm efetividade se eles buscam, se eles visam. Isso aqui é uma questão de, como nós falamos no início, propósito. Vou fazer questão de escrever aqui, ó, propósito. Propósito. Isso aqui é uma questão de propósito. Se os dons que me são concedidos por Deus não cumprem esse propósito, está errado. Está errado. Eu estou gerando um outro problema, uma outra situação difícil. Então, este é o propósito dos dons que me são concedidos por Deus. Edificar a vida do outro. É claro que edifica a minha própria vida, mas o principal propósito é edificar a vida do outro. E conforme nos coloca o nosso comentarista, edificar até os que não são crentes. Edificar os que não são crentes. Às vezes nós que somos crentes, nós temos um problema de acreditar, uma falha. Acreditamos que o que Deus nos concede é só para edificar a vida da igreja, das pessoas que não são crentes, das pessoas que são crentes. Mas tudo que Deus nos concede visa a edificação também dos não crentes. Olha só o que o pastor Elinaldo nos coloca. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, edificarem a si mesmos, seu desejo era também que esses crentes profetizassem a fim de edificar a igreja, a fim de que toda a igreja fosse edificada, a fim de que toda a igreja fosse edificada. E quando nós profetizamos, e nós vamos tratar disso, né? Mais à frente, a profecia, ela tem 3 objetivos. Ela exorta, consola e edifica. Ela tem esses 3 objetivos. Ela exorta, consola e edifica. Não só aos crentes, mas também àqueles que não são crentes, que ainda não se converteram ainda. E é claro que o objetivo desta profecia, ao exortar, consolar e edificar, é promover a salvação, é promover o reino de Deus na vida das pessoas que não fazem parte ali da igreja. Queridos, percebamos aqui uma coisa, percebamos algo importante para a nossa vida cristã. Vocês já viram que às vezes algumas coisas relevantes a gente fala aqui nessa câmara mais fechada, mas para a gente realmente entender isto. A igreja tem que ser uma igreja acolhedora. A igreja precisa trazer para si as pessoas que não são crentes. Nós não podemos ser uma comunidade alternativa, onde nós acreditamos que só o nosso grupinho que deve desfrutar desses dons espirituais. Os dons espirituais que Deus nos concede visam a edificação, o fortalecimento da igreja, a unidade da igreja, mas visam, sobretudo, a promoção do reino de Deus. E essa promoção não é barateamento, né? Essa promoção do reino de Deus fala de proclamar o reino àqueles que ainda não o conhecem. Fazer com que o reino de Deus cresça e se fortaleça na vida daqueles que ainda não foram envolvidos pelo reino. Então, quando o nosso comentarista deixa claro que edifica até os não crentes, é porque os dons que Deus nos deu têm também uma visão de promover o reino de Deus e que essa seja uma verdade na sua vida. Vamos ao 3º ponto da nossa lição. Edificar todo o corpo de Cristo. Primeiro parágrafo, os dons na igreja. Os dons na igreja. Primeiro que nós precisamos entender que os dons na igreja têm que ser exercitados sobre a base do amor. É por isso que na leitura bíblica em classe, nós temos lá as descrições do texto de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13.
Tudo que nós fazemos deve estar alicerçado no amor. No amor. E o nosso comentarista nos destaca aqui, que o propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus. Opa, deixa eu trocar aqui. Se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. O amor de Deus. Tudo o que nós fazemos deve ser feito por amor. E lembremos que quando citamos o amor de Deus, nós estamos tratando de um amor que está descrito em João 3. João 3, esse 3 ficou muito ruim. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, o amor de Deus é um amor que se doa, que se entrega. Então, se o amor de Deus está em nossas vidas, isso, em nossa vida, isso quer dizer que nós também temos condição de nos doar e de nos entregar. Segundo parágrafo, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Quem são os sábios arquitetos do corpo de Cristo? São os ministros do Senhor. Os ministros do Senhor. Os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce. Eles têm que tomar cuidado sobre as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. E eu fiz questão de destacar aqui a nossa responsabilidade ministerial. Se o amor que nós tratamos aqui, se o amor que nós tratamos aqui, se o amor que nós tratamos aqui nos traz satisfação no serviço, a nossa responsabilidade ministerial como obreiros, nós precisamos primar pela responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade ministerial? Nós somos responsáveis diante da igreja do Senhor. Nós somos responsáveis por manter uma igreja nutrida, por manter uma igreja edificada. A igreja já tem um alicerce, um fundamento. E nós edificamos sobre este fundamento. O apóstolo Paulo deixa isso claro, que nós precisamos ter cuidado como nós edificamos e que ninguém lance outro fundamento, porque o fundamento já está posto. Nós só precisamos agora edificar a igreja sobre esse mesmo fundamento. E o terceiro parágrafo, que é o último parágrafo da nossa lição, vai tratar sobre despenseiros dos dons. Esse termo despenseiros, ele é utilizado, Paulo fala disso no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, quando ele fala que os homens nos considerem ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Esse termo dispenseiros é um termo que ficou em desuso na prática cotidiana nossa, porque o dispenseiro era o responsável pela dispensa, era o principal mordomo da casa. Isso acontecia muito nas fazendas, onde o dispenseiro era responsável pela dispensa, e ele precisava, que o pastor Elinaldo nos coloca aqui, o despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que eles não estragassem. Olha as responsabilidades do despenseiro. Adquiria os alimentos, zelava para que os alimentos não estragassem e distribuía para a alimentação da família. Então, o dispenseiro adquiria, cuidava e distribuía para a edificação, para a alimentação da família.
para a alimentação da família. E eu fiz questão de anotar aqui algo muito importante, que é o seguinte: existem problemas que a igreja sofre que são responsabilidades de quem administra. Eu disse isso esses dias para um obreiro, um amigo. Eu disse, às vezes, a obra de Deus é prejudicada não por questões espirituais, mas por questões administrativas, porque nós não dispensamos a igreja de forma cuidadosa, conforme o chamado que Deus nos fez. Mas a nossa oração, queridos, é que Deus nos ajude a compreender o propósito dos dons espirituais e que cada um de nós administre os dons espirituais de acordo com aquilo que Deus nos chamou para fazer, com seriedade e com responsabilidade para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final da nossa segunda aula e na semana que vem estaremos juntos mais uma vez, onde estudaremos sobre os dons de revelação. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e sobre o teu lar, e até a semana que vem, em nome de Jesus.